Então vamos começar aqui falando um pouco sobre o cenário da pandemia no Brasil. A gente sabe que essa pandemia começou no Brasil um pouco depois que do resto do mundo. Ela apareceu na China, em Wuhan, na China, todo mundo sabe bem disso. Depois foi para a Europa, onde o primeiro epicentro da epidemia foi na Itália, se espalhando para outros países. Espanha também viu uma situação bastante complicada e o Reino Unido também. Quando ela veio para as Américas, os dois principais epicentros, os lugares onde ela foi pior, onde os países que foram mais afetados pela pandemia, todo mundo sabe muito bem disso, foi os Estados Unidos primeiro e segundo o Brasil. O cenário no Brasil hoje não está melhor do que no começo da pandemia. O cenário do Brasil hoje, pelo contrário, a gente vive um momento pior do que no começo da pandemia. E por que a gente diz isso, que está pior do que no começo da pandemia? Porque hoje a gente vê mais casos diagnosticados. A despeito da gente não ter mais mortes ainda por dia, a gente vê muito mais casos e a gente vê muito menos medidas de distanciamento social, higiene e uso de máscaras. Além disso, a gente vê uma total anergia do governo em combater a pandemia. Se no primeiro momento haviam medidas isoladas dos governadores, dos prefeitos, para tentar conter a pandemia nas suas cidades, hoje a gente não vê isso. A gente vê uma total desorganização do Ministério da Saúde e do governo federal. Na realidade, foram trocados diversos ministros e o ministro que está lá atualmente, pelo que eu me recordo, vocês me corrijam se eu estiver errado, não fez absolutamente nada para conter a pandemia. A gente já tem países do mundo, Estados Unidos vacinando, Reino Unido vacinou 350 mil pessoas até esse momento. A China vacinou 1 milhão de pessoas. E o Brasil não tem nenhum contrato para comprar nenhuma dessas vacinas. O Brasil, se chegassem hoje vacinas suficientes para vacinar o Brasil inteiro, o Brasil não tem seringa nem agulha para vacinar as pessoas. Um total despreparo do Ministério da Saúde. A gente tem um presidente que, ao invés de ajudar, completamente atrapalha, nega a pandemia, põe sob questionamento vacinas, promove medicações que não tem nenhum efeito, tipo hidroxicloroquina e ivermectina, promove aglomerações. Em vez de coordenar uma resposta que a gente esperaria do Ministério da Saúde, que fosse uma resposta centralizada e pactuada entre estados, União e cidades, cada um por si, porque o governo federal não faz absolutamente nada. O Ministério da Saúde é um total fracasso na condução da pandemia. Então a gente está meio que à deriva. Então, é como se a gente estivesse na linha do trem, o trem está vindo, a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde correr, enquanto país. Então, se o presidente não dá o exemplo, se o Ministério da Saúde não orienta, as pessoas não têm como saber. Então, o que a gente está vendo hoje são pessoas cansadas da pandemia, que estão na rua, que estão fazendo compras, que estão indo para a praia, que estão indo para o restaurante. Isso enquanto a gente está tendo mais de 50 mil casos de Covid diagnosticados por dia. E a gente está falando diagnosticados, porque tem muitos casos que não são diagnosticados. Porque se a pessoa chega no posto de saúde e fala, eu tive contato com alguém, só que eu não tive nenhum sintoma, eles não fazem o teste. Muito possivelmente essa pessoa é um transmissor assintomático, que poderia e deveria estar fazendo quarentena na sua casa do lado das pessoas e não está por aí transmitindo. Então o cenário para janeiro é catastrófico. Possivelmente janeiro vai ser o mês mais sombrio que a gente viveu em termos de pandemia desde o começo dessa história toda. Soma-se a isso eleições municipais, onde todo mundo fez campanha, aglomeração, uma série de candidatos infectados, um pico de novos casos depois de eleições municipais. Agora no Natal, todo mundo está tendo que comprar enfeite de Natal e presente para parente que nem gosta, para uma festa que não deveria estar acontecendo, porque isso realmente é uma coisa essencial. Então você vê ruas no mercado popular absolutamente lotadas, cheias de gente para comprar enfeite e presente de Natal durante uma pandemia que matou 187 mil brasileiros até esse momento. Possivelmente a gente vai chegar a 250, 300 mil brasileiros mortos até o final dessa pandemia. Outra coisa que é catastrófica também nesse cenário é achar que a vacina vai resolver tudo. Primeiro, que a vacina não está nem perto de chegar no Brasil. O Brasil não tem nem plano de vacinação ainda. É uma total vergonha, é um absurdo. Parece que a gente conheceu essa pandemia ontem, E não teve nenhum preparo. Não teve nenhum contrato com nenhuma farmacêutica. Tem uma ou outra, iniciativas locais. São Paulo contrata a Coronavac, aí o Rio Grande do Sul, Santa Catarina vai com a vacina da Rússia, agora a Bahia com a vacina da Rússia, mas enquanto país, zero planos. Vamos comprar não sei quantos milhões de doses, vamos assinar um contrato. Cadê?
Quando é que vai começar? Ninguém sabe, não tem nenhum plano. São só ideias que não saem do papel. E a gente vê o ministro da Saúde e o próprio presidente da República perguntando por que você está com pressa para vacinar. Até agora eu vejo 187 mil motivos para ter pressa para vacinar. Possivelmente vamos chegar a 300 mil motivos. 300 mil pessoas dentro de um caixão e 300 mil famílias de luto. Enquanto a gente não vacina. Enquanto a gente está fazendo brincadeira e jogo político com a vida das pessoas. Então é um descaso total, é uma catástrofe, é cada um por si, infelizmente. Nesse momento que a gente deveria estar agindo como sociedade, a gente não age, a gente não entende que uma pandemia é um problema não de uma pessoa, mas é um problema da sociedade. O próprio governo fala isso. Fala como que o sujeito que não tem condições de comprar o jantar vai conseguir fazer isolamento social. Não é responsabilidade do indivíduo fazer isolamento social. Isolamento social é uma medida de saúde pública, tem que ser garantida pelo governo. Tá? Então, na hora que o banco quebra, na hora que a empresa está com resultados ruins, injeta capital no banco, reduz imposto para o dono da fábrica lucrar e gerar emprego, mas na hora que a gente tem que dar dinheiro para as pessoas ficarem em casa para não morrer por uma doença, aí é responsabilidade de cada um. E a gente vê essa catástrofe completa que está acontecendo. As pessoas nem vislumbram que a gente é tão mal acostumado a não contar com nada e não ter esse senso de sociedade que nem vislumbra que isso é uma responsabilidade do governo. Né? Na França foi assim que aconteceu, na Dinamarca. Os Estados Unidos agora aprovou um pacote de 900 bilhões de dólares para ajudar as pessoas que foram atingidas pela pandemia. E aqui, auxílio de R$600, agora 300, janeiro nada. E cada um que se vire. Né? É uma coisa... É uma noção muito bizarra de sociedade. Né? E enquanto isso, só para o último... A gente está falando um pouco de política porque saúde pública é uma questão de política. Né? Tem que ter vontade política para resolver aquilo. Não é uma coisa individual. Né? Não é cada um por si. Tá? Cada um por si. E criou-se uma fala que é assim: quem pode fica em casa, quem não pode vai para a rua. E o que acontece quando quem pode fica em casa e quem não pode vai para a rua é uma pandemia que matou 187 mil pessoas até esse momento. Tá? Então não é para ser assim. Era para ser todo mundo ter que ficar em casa. Quem pode fica por conta própria. Quem não pode, o governo vai ajudar a ficar em casa, porque só assim a gente vai conseguir resolver essa pandemia até que a gente tenha vacina e vacine todo mundo. Tá? Lembrando que a gente não está nem perto de ter vacina no Brasil. O plano, a ideia, que está no ramo das elucubrações, que não tem nem uma data prevista, é vacinar 50 milhões de pessoas no primeiro semestre. 50 milhões de pessoas é um quarto da população brasileira, tá? 25%. Para ter imunidade de rebanho, a gente precisa de pelo menos 70%. Então a gente não vislumbra, se for nesse ritmo, a gente vislumbra vacinar 70% no começo de 2022, não é 2021. Tá? Então, temos que manter as nossas medidas de distanciamento social, máscara e higiene de mãos. Tá? Principalmente distanciamento social. Eu vejo uma opção, todo mundo deve estar vendo isso, um monte de coisa no YouTube e Instagram. No Instagram acabou a pandemia, né? Todo mundo na praia. Um monte de gente de máscara abraçado. Não adianta nada você estar de máscara abraçado com alguém. É máscara de 2 metros de distância. É assim que você previne uma infecção por uma doença altamente transmissível como essa, né? Vê o caso da coitada, uma tragédia da Anicete Bruno. Ficou 10 meses em casa, recebeu a visita de uma pessoa uma vez. Isso basta para você pegar coronavírus. Basta uma pessoa uma vez. Tá? Quem é essa uma pessoa uma vez que está em volta de você, você não sabe. Tá? Porque não tem ela não fica verde, não fica amarela, não fica azul, não pisca, né? Qualquer um pode estar infectado, é sintomático. Então, só com distanciamento social a gente vai conseguir se segurar o suficiente para dar tempo da vacina chegar e a gente salvar o maior número de pessoas. Sem isso, vai continuar essa tragédia. E eu imagino que a gente chegue a mais de 1.000 mortes por dia ainda em dezembro, possivelmente mais de 1.500 em janeiro, por dia. Tá? Tragédia. Só para botar em perspectiva, a tragédia de Brumadinho, 270 pessoas morreram quando desabou aquela barragem, 270. Hoje está morrendo quanto? O dobro disso, todos os dias. São 2 barragens que caem. E pode chegar a ser 4 ou 5. Tá? Então, cuidado com isso. Não acabou a pandemia, está muito pior do que estava no começo. Cuidado, gente.